Bom, então vamos começar a aula de hoje, nessa sexta-feira maravilhosa. Semestre que vem as nossas aulas estão que dia? Não faço mais isso de semana sim, semana... jamais. Não. Hã? Não sei. Tá. Se... Depois eu vejo aqui com vocês. Se eu me lembro bem das nossas discussões na aula passada teve quase nada de física. Teve uma discussão em cima de solução da equação de onda. Tá? A equação da onda, se vocês se lembrarem, ela é uma equação diferencial parcial. Certo? Então, ela envolve alguma função. Essa função é a perturbação que é propagada pela onda. Vou escrever ela nessa forma aqui que fica mais bonita, tá? Mais bonita não, fica mais elegante. Do que do mesmo U igual a zero. Tá certo? E aí eu falei, cara, como é que nós vamos resolver essa equação? Eu comecei a discutir com vocês que não existe um método geral de solução para essa equação. Não faz sentido eu buscar a solução geral dessa equação, porque por se tratar de uma equação diferencial parcial, apenas conhecer as condições iniciais da solução não é o suficiente. Só que naquele momento, por mais que eu tenha dado um ou outro exemplo, por se tratar de ondas, os exemplos não são tão fáceis de você abstrair. Tá? Entretanto, eu continuei e falei assim, olha, um físico, quando ele vai tratar de uma equação diferencial parcial, ele começa por tentativas. Qual é a tentativa? Escrever uma solução por variável separável. Nós fizemos isso, não chegamos muito longe, entretanto, deu para tirar um insight. Tá certo? Qual foi o nosso insight? Olha, a solução da equação de onda sempre será uma função de duas variáveis. Entretanto, essas duas variáveis, elas vão sempre aparecer linkadas. Então, a função geral, a solução geral, se é que a gente pode chamar assim, de uma equação de onda, ela vai ser desse tipo, x mais ou menos v vezes t. Foi isso que a gente obteve a partir daquela discussão altamente abstrata. É porque eu estou pensando na velocidade da luz, né? Estou pensando na velocidade de uma onda eletromagnética. Você está coberta de razão. Tudo bem? Fala. Não. Vamos lá. A gente testou solução de variáveis separáveis. Por que a gente pensa assim? Porque eu não consigo imaginar que tempo e posição, eles vão estar entrelaçados de uma forma que eles vão interferir de maneira definitiva no fenômeno físico. Porque antes, sem a relatividade, não me parece que o tempo possa influenciar na posição, ou que a posição possa influenciar na maneira com a qual o tempo passa. Então, eu entendo que a composição da solução deve vir, de alguma forma, que essas coisas oferecem contribuições distintas, não entrelaçadas. Tudo bem? Tá? Mas isso é só uma intuição. Tá? Foi a verdade? Não foi. Não foi, não, pelo menos não com aquilo multiplicando. Mas dá para ter uma ideia que sim, eles aparecem. Tá vendo que eles aparecem de maneira separada? Não aparece nunca x vezes t. Certo? Que indicaria uma dependência maior, uma dependência intrínseca, que o tempo estaria... Eu não sei, dá para vocês imaginar isso? Alguma coisa em que o tempo influencia a posição?
Você pode falar assim, ah, mas uma pessoa que está andando, a posição dela está variando com o tempo. Sim, mas ela não está variando devido à passagem do tempo. Exato. Seria algo do tipo assim, eu estou numa posição, o simples fato do tempo passar interfere a posição que eu estou. Sem nenhum agente. O causador de eu mudar a posição seria o tempo. Tá? Então essa foi a intuição que eu tentei buscar. Bom, entretanto, até em virtude das dúvidas que vocês apresentaram, a gente começa a perceber que talvez se eu pegar um outro exemplo, uma outra equação diferencial, essa equação diferencial parcial é chamada de uma equação diferencial parcial elíptica, não, hiperbólica, tá bom? Ó, tem menos. Lembra? Porque a equação da hipérbole tem um quadrado numa variável, um quadrado na outra, um sinal de menos, né? Então, vamos ver um outro tipo de equação para a gente ter uma ideia do que significa e quais são as condições para eu resolver uma equação diferencial parcial. Então, vamos propor primeiro, vou propor para vocês resolvermos a equação, vamos relembrar um pouquinho da termodinâmica. Procurem aí, por favor, qual é a equação do calor. A equação do calor também é uma equação diferencial parcial. E aí eu vou colocar as condições para vocês. Achou aí? Nossa, tá feia aí a coisa, hein? Ó, peraí, enquanto vocês acham, vamos fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com a equação do calor. Raíssa, você que já está espertona. Nós vamos trabalhar a equação do calor na forma, para a gente entender as coisas. Eu começo com a forma completa ou começo com uma forma fácil? O que seria uma forma fácil? Aliás, vou fazer a pergunta de uma outra forma. Por que o físico sempre opta por começar a resolver um problema, que ele quer resolver um problema da natureza? A primeira coisa que a gente faz é modificar totalmente a natureza. Isso, você modifica totalmente, considerando situações simétricas. Em eletromag, tá? Vocês estão resolvendo problemas que não existem na realidade. Né? É só esfera, é tudo muito, muito lindo. Por que o físico opta por isso? Problemas com simetria. A gente opta por isso justamente para eu ganhar insights de como seria a solução real. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar simplificando muito o problema que a gente vai fazer. Eu vou começar da seguinte forma, olha só. Imagina uma barra. Imagina uma barra. E olha só, eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou imaginar que aquela barra, o comprimento dela é muito grande em comparação com a espessura. Em termos matemáticos, o que eu estou querendo dizer? Se o comprimento é muito maior, em termos físicos, né? Se o comprimento é muito maior que a espessura. Estou querendo dizer que isso aqui é unidimensional. Estou querendo dizer que se eu colocar um sistema de referência, apenas um eixo que eu vou marotamente classificá-lo de eixo X é o suficiente. Tudo bem? E aí eu quero que de alguma forma haja transporte de calor ao longo dessa barra. Tudo bem? Bom, se eu quero que haja transporte de calor, tem que ter uma diferença de temperatura. Tudo bem? Tem que ter uma certa diferença de temperatura. Então a gente vai começar a pensar. Tá? Esse problema foi a maneira com a qual o Fourier o atacou. Já falei com vocês em termodinâmica. Nessa época, você já trabalhava muito com a equação, com problemas práticos
na indústria, época de revolução industrial, e aí assim, se evoluía muito, só que a matemática não acompanhava, era muito mais a engenharia, e aí o Jean-Joseph Baptiste Fourier se deu e falou, cara, vou atacar essa equação. E ele começou fazendo essas simplificações, tá certo? Já era conhecido a equação, e isso eu não vou discutir agora, que modela esse fenômeno. Como que é a equação? Opa, mas me dá, antes de eu colocar esse U, você tem que me explicar quem é esse U. Qual o significado desse U? Não, calma. Eu vou colocar um U. Vou chamar um casinho aqui. Tá bom? Uhum. É questão de gosto. Mas eu quero saber qual é o significado desse U. Eu sei que esse U é uma função de duas variáveis. No caso da onda, o U significaria perturbação. Qual que é o significado de U? É o fluxo de calor? É a temperatura ao longo da barra? Gente, aprende a pesquisar as coisas. Quem que aparece no operador diferencial da equação do calor? Qual o significado físico da equação do calor? Não adianta procurar a equação. Hã? Você está chutando ou está falando ou achou? Você está falando. Tá aí, você está vendo. Por que não pode ser o calor? E aí vocês estão procurando sem parar para pensar. Não existe calor, gente. Porque isso daqui é uma função que descreve como é que alguma coisa varia em função do tempo e da posição. De acordo? Como é que alguma coisa varia em função do tempo e da posição. Faz sentido eu perguntar quanto calor tem no tempo 2 na posição 3? Não, porque calor é energia em trânsito. Tudo bem? Calor é energia em trânsito. Essa equação, ótimo. Essa equação, ela descreve como é que varia a temperatura ao longo de uma barra à medida que o tempo passa para cada posição. Porque tá vendo, ó, aqui tá dando a variação de temperatura com o tempo. Aqui tá dando o quê? A variação segunda da temperatura, mas com a posição. Então eu quero saber, em cada instante de tempo, como é que varia a temperatura para cada posição. Entendeu? Então eu quero chegar nisso, ó. Eu quero chegar na função que descreva isso. Então vamos começar a colocar algumas coisas. Primeiro, acompanhem comigo. Vocês querem um negócio simples. Então nós vamos começar simplificando. Para que tenha variação de temperatura. Para que a temperatura varie com o tempo. Então, não pode todo o sistema estar inicialmente à mesma temperatura. Tudo bem? Só que eu vou fazer uma consideração simples em um primeiro momento. Primeira consideração que eu vou fazer assim, ó. Aqui, eu vou chamar aqui de posição 0. Na posição 0, eu vou falar o seguinte, ó. A temperatura no tempo t e na posição 0, tá vendo?
Temperatura no tempo T e na posição 0. De acordo? Ela vale 0. Lê o que eu falei. Que aquele ponto ali está isolado termicamente. Que à medida que o tempo passa, porque aqui eu estou na posição 0, não estou? Mas à medida que o tempo passa, o que está acontecendo com a temperatura desse ponto? Permanece 0. Então eu estou falando que esse cara aqui está isolado termicamente. Todo mundo entendeu? Show? Ah, professor, mas e se não for isso? Eu não estou preocupado ainda com a solução completa da equação. Eu estou preocupado em ter o quê? Insights de como eu vou resolver essa equação. Ok? Aí nesse ponto aqui, ó. Aqui eu quero calcular a temperatura no tempo T e na posição L. L é o comprimento do fio. Comprimento aqui. Quero simplificar. Quero simplificar. Vamos ver se você sabe simplificar, se você está se tornando uma boa física, Raíssa. Quanto que você quer que seja a temperatura ali? 0 também. Não está boa ainda para... O que eu estou dizendo? Está ótimo o teu raciocínio. Já sei a tua dúvida e já vou dizer que está ótimo. É ótimo que você está tendo essa dúvida. O que eu peguei? Eu isolei as duas laterais com a mesma temperatura. Falei, filho, vocês não vão mudar a temperatura, não. Vocês vão manter essa temperatura aqui. Só que aí eu acho que você está assim... Então, tá bom. Nas duas extremidades a temperatura é a mesma. Então, o que acontece? Não tem o quê? Fluxo de calor. Certo? Não. Porque eu vou querer que assim, ó. Escolhe um valor, ó. No tempo 0. A hora que eu vou começar a medir a variação de temperatura, tá? A hora que eu vou começar. Quanto que é a temperatura aqui? Fala um valor qualquer. Bora. 25. E aqui, nesse ponto, quanto que ela vale? 32. E nesse ponto? E nesse? 50. 72. O que eu estou falando? Que ao longo da barra, no começo, eu conheço como é que está distribuída a temperatura. Mas eu só conheço como que está distribuída a temperatura no tempo 0. Tudo bem? Então eu vou escrever da seguinte forma, ó. Em qual tempo? No tempo 0. Qual posição? Não sei. X. É conhecida para todo X. Então, quando x for igual a 1, eu sei que a temperatura no tempo 0 vai ser uma coisa. Quando x for igual a 2, eu sei que a temperatura no tempo 0 vai ser outra coisa. Quando x é igual a 3, entenderam? Traduzindo, isso daqui parece uma função de duas variáveis. Só que no fundo ela é uma função de quantas variáveis? De uma só. Porque eu congelei no tempo 0. Eu estou informando para vocês uma distribuição de temperatura dependendo de x. Só que essa distribuição de temperatura, ela só é válida no tempo 0. Pronto. Deixa eu perguntar. Ficou claro que para eu resolver essa equação, eu tenho que conhecer todas essas coisas? É muito diferente do que acontecia em oscilações e equação diferencial ordinária. Que eu precisava só conhecer a posição inicial e a velocidade inicial. Olha o que eu precisei conhecer. Eu precisei conhecer o valor da temperatura nas extremidades, em todo o tempo. E também precisei conhecer a distribuição das temperaturas no tempo 0. Isso daqui eu poderia chamar de uma condição inicial. Porque é no tempo 0. E essas outras duas? Condição de contorno. Eu preciso saber o que acontece na fronteira. Tá? Vão existir trocentos teoremas de solução de equação diferencial parcial que vão dizer quais são as condições que eu preciso conhecer para resolver uma determinada equação diferencial parcial. A próxima pergunta seria, quais condições eu preciso conhecer para resolver uma equação de onda?
para descrever o perfil de uma onda, como é que ele varia na posição e no tempo. Tá? Existem as condições de Cauchy, as condições de Dirichlet, tá bom? Tem trocentas outras. Posso garantir que para vocês, e vamos valorizar o Jean-Joseph Baptiste Fourier. Ele não sabia de nada disso. E você imagina assim, ó, vou resolver um problema que ninguém no mundo resolveu. Ah, vou fazer, porque assim, eu vou contando, eu vou falando, foi feito umas simplificações, vocês entendem as simplificações, e às vezes pode até parecer, ah, não, mas isso era fácil. Do zero. Sabe outra coisa legal? O que eu falei que essa equação faz? Ela vai determinar a evolução da temperatura na posição e no tempo, né? Cara, essa equação é utilizada em trocentas outras áreas da física. E pasmem, até em economia, mercado de ações. Existem ações cuja evolução é descrita por essa equação. E aí você poderia falar assim, ah, professor, então basta o cara resolver a equação, ele vai saber quando comprar a ação. Só tem um problema nisso. Basta resolver a equação. Quais são as condições? Antes de mais nada, alguém teria um nome legal para essa equação? Tipo, por exemplo, falei que essa aqui é uma equação do tipo hiperbólica. Alguém tem um nome legal para essa equação? Tem uma derivada primeira, tem uma derivada segunda, tem alguém elevado a 1 e alguém elevado a 2? Parabólica seria um bom nome, né? Certo? Então vamos lá. Então vamos começar a tentar resolver agora então. Então, já dei as condições para testar. Gente, por favor, me controlem, porque eu acho que eu vou ficar muito empolgado agora. Esse negócio eu acho lindo demais. Vamos lá, meus amiguinhos. Qual que é a primeira maneira que um físico tem para resolver uma equação diferencial parcial? Propor que é uma solução de variáveis separáveis. Carlota, faz sentido eu propor que a solução é variável separável? Faz sentido, porque eu não espero que o tempo altere, o passar do tempo, obviamente, altera a temperatura na posição. Mas não é o tempo que está alterando a temperatura na posição. Certo? Então eu vou propor que o meu U de Tx vai ser uma função, vai ser uma solução de variáveis separáveis. Vai ser um x de x que multiplica em t de t. Então, isso para testar. De novo, eu testo, obtenho algum resultado, através desse resultado eu vou ter insights. Certo? E o insight que o Fourier teve aqui, cara, eu vou arriscar ser exagerado. É o que proporciona a existência de engenharia elétrica. Tá bom? Então vamos lá. Bom, eu vou precisar calcular a derivada de U com relação a t. Então vamos lá? Quanto é que ficaria del U, del t? Quanto é que ficaria del U, del t? O x é constante, sai fora, certo? X é constante, e eu combinei na aula passada que derivadas em relação a t, eu ia colocar com um ponto, né? Não foi isso que eu combinei? E derivadas relativamente a x, eu coloco linha. Tudo bem? Bom, mas também vamos precisar calcular a derivada segunda em relação à componente x da temperatura. Quanto que dá a derivada segunda? X duas linhas, né? X duas linhas vezes t. Show. Tá certo? Bom, mas se eu propus que aquilo ali é solução, então aquelas duas derivadas, elas têm que estar se relacionando de modo a satisfazer essa equação. Então, vamos colocar isso daqui em prática. Então, o que vai acontecer? X vezes a derivada temporal tem que ser igual àquele K esquisitão, kappa, vezes x duas linhas,
Perfeito. Perfeito. Tudo bem? Próximo passo. Isolo, né? O que é um pouquinho estranho, porque a partir do momento que eu passo dividindo, para eu dividir, eu tenho que admitir que a função dependente do tempo nunca é zero, e que a função dependente do espaço também não é zero. Então já estou colocando uma outra limitação. Tá? Mas nós estamos no desespero. O que vier tá bom. Então o que vai ficar? Derivada de t sobre t igual a quem? K. Derivada de x duas linhas por x. E aí, tá vendo que é a mesma discussão da aula passada? Mesma discussão da aula passada? Qual é a discussão? Olha aqui, Osmar, você que não estava na aula passada. Do lado de cá eu tenho uma função que depende só da variável t. Do lado de cá eu tenho uma função que depende só da variável x. Como é que essas coisas são iguais? Se eu tenho uma coisa que só depende de t e outra coisa que só depende de x, e essas coisas são iguais, então na prática quer dizer que aquilo que está do lado de lá não depende de t e aquilo que está do lado de cá não depende de x. Quer dizer que aquilo tudo é constante. Tá? Quer dizer o seguinte, olha, essa função depende de t. Essa função também depende de t, mas a divisão entre as duas tem que dar uma constante. Para que seja válida essa igualdade. Tudo bem? Vou chamar essa constante de lambda. Tudo bem? Certo? Você imagina a cara do nosso amigo Fourier quando ele se deparou com isso. Bom, vamos resolver a parte temporal primeiro. Então, na parte temporal, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu não vou chamar de lambda, não. Vocês vão gostar mais do outro nomezinho que eu vou pôr aqui agora. M. Tá bom? Então, vamos resolver na variável t. Derivada de t pela função t igual a m. Só isso? Só isso? Na prática, o que eu tenho? Nossa, tá só isso mesmo? É uma constante, ó. Aqui eu não tenho a função que só depende de t. Aqui eu não tenho a função que só depende de x. Tem como ser iguais? Isso. E aí eu chamo essa constante de m. Na prática, o que eu tenho aqui? Não vou escrever de novo, mas eu tenho uma função cuja derivada é proporcional a ela mesma. Qual tipo de função é proporcional à sua derivada? Exponencial. Portanto, t de t vai ser uma constante, que eu vou chamar de c com índice 1, exponencial mt. Uhum. Aliás, para todos os valores, não é para todos os valores de tempo, para todos os valores de posição. Não. Para o valor de tempo zero, sim. Quando eu passo dividindo, presta atenção que eu não dividi a variável tempo. Eu dividi a função que depende da variável tempo. E cheguei numa coisa, isso aqui algum dia vai ser zero? Guardem essa informação. Tudo bem? Guardem essa informação, meus amiguinhos. Mas agora tem essa outra parte, né? Tem essa outra parte. Porque agora o que vai acontecer? Também teremos que ter que x, duas linhas, por x, tem que ser igual a m sobre o k. De acordo? E aquilo ali não é tão simples. Aquele resultado depende do m.
Porque vamos lá. Se o m for zero, você precisa de uma função cuja derivada segunda é zero. Qual que é a função cuja derivada segunda é zero? É uma função afim. Tudo bem? Se o m for positivo, ou melhor, se o m for negativo, eu tenho uma função que a derivada segunda é proporcional ao oposto dela, seno ou cosseno. Se o m for positivo, exponencial de novo. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esquecer que isso aqui é um K, esse K, e eu vou fazer todos esses testes. Eu vou chamar isso aqui de uma outra letra. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir espaço para fazer testes. Tá? Testes. Primeiro, vamos ver. E hoje, diferente do que eu fiz ontem, eu vou testar os três. Diferente do que eu fiz quarta. Vamos começar com x igual a zero. Vamos admitir que a constante é zero. Tudo bem? Então, vou colocar, estou chamando de m ainda, né? Seja m igual a zero. Se m for igual a zero, Raíssa, eu estou indo rapidinho, mas me para se não entender. Tá bom? Se m for igual a zero, então x de x só pode ser do tipo ax mais b. Vamos tentar entender por quê? Se o m for zero, quer dizer que a derivada segunda dividida pela função tem que dar zero. Portanto, a derivada segunda é zero. A função cuja derivada segunda dá zero é a função afim. Pronto. Show de bola. Gostei. Vamos testar agora? Show. Então, se m for zero, como é que fica a minha função u de tx? A minha função u de tx é o x de x vezes isso daqui. Tudo bem? Cara, eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar exponencial de... não! Quanto que é exponencial de m? O m não é zero? Então quanto que vai dar? 1. Então ali só vai sobrar uma constante. Tudo bem? Então na prática... só vai sobrar quem? A x... o a não, o c1 vezes a, mas eu vou chamar de uma outra constante. Então na prática, só vai sobrar A1x mais B. Eu não preciso nem fazer teste para ver que aquilo ali é impossível. Porque aqui, o que aquilo ali está dizendo? Que a temperatura de cada ponto vai ser constante no tempo. Só vai mudar com a posição. Tudo bem? Quer ver o pior? Você quer ver o pior? Quanto que é a temperatura na posição zero? Quanto que é a temperatura na posição zero? Tem que dar zero, ó. Se você colocar a temperatura na posição zero, vai dar zero. Portanto, B vale zero. Show de bola? Tudo bem? Quanto é que é a temperatura na posição L? Zero. Esse B já não existe. Então, A1 vezes L dá zero. Porque a temperatura na posição L é zero. Então, quanto vale A1? Então, quanto vale a função? Está vendo que isso aqui não interessa para nós? Eu estou com a situação em que a temperatura inicial de todo mundo era como? Era zero. Tá certo? Ele estava isolado completamente e vai ficar daquele jeito. Só que isso também não faz sentido. Porque se o A é zero e o B é zero, quem é a função x de x? Zero. Aí está dizendo que eu fiz cagada a hora que eu passei ela dividindo. Entendeu? Certo?
Então, já livramos. O M pode ser zero? Não. Então, vou fazer outro teste. Qual teste vocês querem agora? M positivo ou M negativo? Positivo. Muito boa a escolha. Positivo ou negativo? É que agora eu fiquei na dúvida. Eu vou no positivo. Só para discordar. É que assim, é que eu já sei mais ou menos onde que a gente vai chegar, né? Só que eu esqueci. Tem um que fica bonitinho e tem um que fica feio. Eu quero fazer o que fica feio primeiro. Certo? Ó, para M igual a zero. Para M maior que zero. Para indicar que o M é maior que zero, eu vou fazer uma trocazinha e eu vou chamar M de lambda ao quadrado. Tá bom? Porque eu sei que todo número ao quadrado é positivo. De acordo? Vou chamar M. Então, como é que vai ficar? Vamos lá ver? Aí aqui ao invés de M vai ficar o quê? Vai ficar lambda, né? Fala. Foi? Tá. Então vamos lá. Então o que vai ficar? Olha lá. T ponto igual, vou escrever de outra forma, lambda ao quadrado vezes T. Não mudou muita coisa não, né? Eu acho que no T não muda nada. No T não muda nada. Porque a equação em T é uma equação de primeira ordem, né? Eu vou ter sempre uma função que é proporcional à sua derivada. Ah, não, então no T não muda nada. Fica exponencial, se eu quiser, só troco aquele m por lambda ao quadrado. De acordo? Só troco aquele m por lambda ao quadrado. Tudo bem? Vamos ver agora. Eu vou melhorar ainda. Sim. Aí a gente resolveu a constante, porque o que interessa é o produto das duas funções, não é? Aí a constante, a hora que multiplicou aquele ax mais b, ficou constante vezes a, eu chamei de outra constante. Embutiu embaixo, tudo bem? A constante em cima pode ser o que for. Porque a hora que ela multiplicar embaixo vai ter que dar zero. Foi o que a gente chegou. Tudo bem? Com as condições iniciais. Tem que dar zero se eu impuser aquelas condições que eu coloquei. Tudo bem? Pode ser com outras. É isso que eu estou falando. Você vê que o que fez as coisas darem zero? O fato de eu exigir que aqui e aqui a temperatura inicial era zero. Tá vendo como que assim mudou a condição de contorno? Você muda completamente. Tá vendo por que é tão mais difícil resolver uma equação diferencial parcial? Tá vendo por que a prova de vocês vai ter uma equação diferencial parcial para ser resolvida? Eu não estou fazendo piada, estou falando sério. Certo? Uma só. Também não precisa de mais, né? Vamos lá. Ó, eu troquei aqui, eu não chamei M, eu chamei M sobre K, porque fica mais fácil aqui para mim. Tudo bem? É só por questão de ficar escrevendo. Então vai ficar aqui, ó. X, duas linhas, igual lambda ao quadrado x. Opa! E agora? Eu quero uma função cuja derivada segunda é proporcional a ela mesma, sem trocar sinal. Que função que é? Exponencial, só que não tem só uma exponencial agora. É uma função de segunda ordem. É uma equação de segunda ordem. Então, quem é? Exponencial de lambda t mais a exponencial de menos lambda t. Tudo bem? Por isso até que eu deixei o quadrado. Então, o que vai ficar? Ó, x de x, vou chamar de a de novo. A1
exponencial lambda x, né? Mais B1 exponencial de menos lambda x. Confere aí se vocês concordam. Concorda? Confere aí. Se você derivar duas vezes, você volta. Porque olha aqui, ó. O menos não apareceu. O menos ficou na perninha do lambda aqui, né? Ó, olha aqui, ó. Se eu derivar a primeira vez, o lambda cai. Fica a exponencial de lambda x. Se eu derivar a segunda vez, o outro lambda cai, lambda vezes lambda, lambda ao quadrado. Vai ficar lambda ao quadrado vezes a função original. Eu tenho... Deriva a primeira vez, quem cai? Menos lambda. Deriva a segunda vez, quem cai? Outro menos lambda. Menos... Porque lembra, é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Se ela é de segunda ordem, ela tem quantas funções que geram? Duas. Uma que é exponencial positiva e a outra exponencial negativa. Tudo certo? Vou apagar esse lado aqui. Tá bom. Então agora vamos para a solução. Gente, eu acho isso aqui tão maravilhoso, cara. Cara, eu acho isso tão lindo. Vocês têm ideia de como eu acho isso lindo, cara? Gente, eu chego a chorar de tão lindo que eu acho. Ai, ai. Coisas boas no final do semestre. Poucas. Ou a gente que é idiota que se conforma com pouco. Isso é um problema, porque isso significa que a gente vai ser pobre o resto da vida. Então vamos lá. Aqui, ó, de novo, ó, Maria. Eu vou ter que fazer o produto x de t por t de t, né? Aqui não tem constante? Ela não vai entrar multiplicando aqui? Então eu vou chamar de uma outra só. Tudo bem? Chamar de 1 a 2. Então vai ficar, ó. Vai ter exponencial m. Quem é m? Lambda ao quadrado k. m t. Tudo bem? Que multiplica A2 exponencial lambda x mais B2 exponencial menos lambda x. E olha como que isso fica mais fácil, Maria. Porque agora meu problema é só achar quem é A1 e quem é A2. Quem é A2 e quem é B2. Quem que eu uso para achar quem é A2 e quem é B2? Eu uso as condições iniciais. Eu uso as condições iniciais junto com as condições de contorno. Tudo bem? Vou utilizar essa condição inicial. U de T0 é 0. Tudo bem? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. U de T0 igual a 0 acarreta no quê? Bom, onde tem T, eu mantenho T. Exponencial lambda ao quadrado kt que multiplica rápido A2 mais B2. Eu gosto quando dá essas coisas. Gente, como eu adoro quando dá essas coisas. Porque fica tão lindo as coisas, fica tão mais fácil, né? Porque contorno por isso mesmo. Porque é nos limites, eu vou falar em termo matemático, nos limites de onde a função, o espaço é definido. São os limites espaciais. Tudo bem? A2 mais B2 igual a 0. Outra condição de contorno que eu posso colocar. A no tempo T ele vai dar um pouquinho de trabalho, hein? Vamos pegar o U de 0x, né? Não. Também não vai dar, não. U de 0. Vamos tentar, essa daqui sem chance. Eu não sei quem é f de x. Vamos continuar com essa, vamos tentar, ué. Vamos ver que a gente chega. U de T, L igual a 0. Acarreta. Aqui vai ficar a mesma coisa. Exponencial
lambda ao quadrado K T vezes quem? Vezes quem? A2 exponencial de quanto? Menos lambda, lambda L mais B2 exponencial de menos lambda L. Gente, parece complicado. Não, mas e é complicado. Só que é resolvível. Porque, olha só, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Porque, olha só, se eu tenho um produto que está dando zero, é porque ou o primeiro fator é zero ou o segundo fator é zero. O primeiro fator é uma exponencial, a qual foi obtida considerando que esse cara aqui não pode ser zero nunca. Nem precisava disso, porque se é uma exponencial, ele nunca é zero. Portanto, qual a conclusão? A2 vezes B2 igual a zero. Mas, portanto, A2 é igual a 2 é igual a menos B2. Guardou isso? Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, isso daqui tem que ser zero. Portanto, vou até colocar aqui, ó. Portanto, o que vai acontecer? Portanto, o que a gente vai ter é A2 que multiplica, vê se vocês estão comigo, exponencial de lambda T, de lambda L, menos exponencial de menos lambda L é igual a zero. Certo? Tudo bem? Tem como isso daqui ser zero? Pensa um pouquinho. Tem como a subtração de duas exponencial ser zero? Se vocês não conseguem enxergar isso, vamos tentar de outra forma. A2. Antes de mais nada, entenderam o que eu fiz aqui? Vou chegar aqui, entendeu mesmo, Raíssa? Ou não? Não, né? E não me parou. Quanto que é B2, Raíssa? Não, quanto que é o B2? Menos A2. Porque, ó, A2 mais B2 é zero. Então, A2 igual a menos B2. Olha aqui em cima. A2 mais B2 igual a zero. De acordo? Portanto, A2 é igual a menos B2. Tudo bem? Ou B2 igual a menos A2. Então aqui no lugar do B2, eu vou trocar por menos A2. Então, no lugar do B2, eu vou trocar por menos A2. Tudo bem? Aí eu vou pôr o A2 em evidência. A2 multiplica a exponencial menos a outra exponencial. Não passei nada. Não passei nada. Vou copiar ali de novo, ó. Ó, a gente está assim, ó. A2 exponencial lambda L. Certo? Aí seria mais B2. Só que eu vou trocar o mais B2 menos A2 exponencial de menos lambda L. Tudo bem? Tudo isso tem que ser quanto? Tudo isso tem que ser zero. Aí agora eu vou fazer o seguinte, Raíssa. Eu vou pôr o A2 em evidência, que é um fator comum. Tá? Então eu ponho A2 em evidência, que multiplica quanto? Exponencial de lambda L. Isso, que eu prefiro escrever dessa forma.
Agora ficou mais claro? Ficou mais claro para vocês por que aquilo ali não pode ser zero? Ah. Essa daqui? Porém, se o L fosse zero, você não tinha uma barra e a gente tinha nem começado o exercício. Se o argumento da exponencial fosse zero, sim. Tá? Certo? Outra maneira, coloca aqui, ó, faz o mínimo, né? Vai ficar exponencial de 2 lambda L menos 1, tem que ser zero. E aí o seu argumento, exponencial de 2 lambda L menos 1 só é zero se o argumento for zero. Só que a gente não, o lambda não é zero e o L também não. Tá certo? Consequência, show, 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 consequência. Quanto vale a 2? Zero. Se A2 vale zero, B2 vale zero, quanto que é a minha função x de x? Zero. De novo, está tudo zero. Não tem solução. Estamos diante de um problema que não tem solução. Ah, falta uma, né? Oi? Não, essa aqui dá feio, porque não tem solução. Certo? Agora nós vamos considerar o m negativo. Agora a gente vai ter que considerar o coeficiente negativo. Então vamos lá. Gente, agora vai ter que ter solução, né? Que conclusão que a gente tira se não tiver solução nenhuma? Não é possível o que acontecer? Ah? Não. Porque isso aqui eu crio na prática. Você não consegue pegar uma barra e isolar as duas? Então acabou. Porque se não tiver solução, existe uma outra posição. Isso daqui, essa equação, não modela da maneira correta isso. Só que não é o caso. Qual que é o problema? Se não tiver solução. Significa que fazer por variáveis separáveis, certo? Significa que de alguma forma, sabe-se lá. Aí a gente vai ter uma física extremamente anti-intuitiva. Tá bom? Então vamos cruzar os dedos e torcer agora para que M sobre K seja negativo. Para desencargo de consciência, eu vou trocar a letra agora, porque lambda deu azar. MK eu vou chamar de menos N ao quadrado. Tudo bem? Show de bola? Cara, que legal. Vamos lá então. Aqui continua a mesma coisa, né? O que vai mudar? Vai mudar que x duas linhas vai ser igual menos n ao quadrado vezes x. Agora vale até a pena. E aí? Qual é o tipo de função que eu derivo duas vezes e após a derivada segunda ela se repete com o sinal trocado? Seno e cosseno. Portanto, eu já sei que a cara, vou até colocar aqui, ó, do x de x vai ser igual a 1 a 1, vê se vocês concordam. Eu estou indo rápido de propósito. Seno de nx
mais B1 cosseno de nx. De acordo? Tudo bem? Então, como que ficaria a solução geral? Pega tudo aquilo e multiplica por quanto? Pela exponencial, né? Então, logo... Ô, gente, muito grande, né? Não está muito grande? Eu vou fazer uma outra simplificação. Se vocês não quiserem, eu faço com esse tamanhão grandão aqui. Mas eu quero fazer uma outra simplificação, porque, cara, sexta-feira, na preguiça danada de ficar escrevendo na lousa. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu vou dar um valor para L. Vamos ver se vocês estão bons. Escolhe um valor para L que vai fazer a equação ficar menorzinha. Vamos pensar. Não. Pi. Se eu escolher L igual a π, pode ser que um desses caras aqui desapareça em algum momento. Pelo menos para eu tentar ter ideias. Não sei. Não, porque π agora é o comprimento. Não tem nada a ver com voltar, não. É só porque assim, ó, eu observei que aqui tem seno e tem cosseno, e eu sei que o cosseno, pelo menos, ele se anula após um período π. Aí talvez, a hora que eu colocar as condições de contorno, eu consigo matar um deles. Tá? Lembra, eu já fiz simplificações demais, eu só quero ter uma ideia. Tá bom? Quer ver? Vai ficar mais claro a hora que eu fizer, eu acho. U de tx, de novo aquele mesmo argumento, vou ter que multiplicar, vai ficar exponencial, quem é o m? Menos n ao quadrado k t, que multiplica seno de nx mais, seno não, é A2, né? Mais B2 cosseno de nx. Certo? Pronto. Temos novamente A2 e B2, e talvez o N também para descobrir, né? Talvez não, e o N também. Não, eu supus isso porque assim, ó, não vai ter outro exercício que você vai repetir isso. Cada equação diferencial parcial você vai ter que buscar uma maneira de resolver por conta própria. Nesse caso eu propus o n ao quadrado porque eu precisava indicar aqui se é positivo ou negativo. Tem uma outra coisa também, como envolvia uma derivada segunda, eu sei que a proporcionalidade está dentro do argumento. E a derivada segunda você vai derivar duas vezes, então ele naturalmente iria elevar ao quadrado. Então é por conta disso. Mas o principal que me motivou foi, eu preciso garantir que aquele cara seja negativo. Então eu elevo ao quadrado, elevando ao quadrado eu garanto que é positivo. Coloco um sinal de menos na frente, garanto que é negativo. Tudo bem? Mas sobre o n mesmo eu não sei nada. Tudo bem? Mas não adianta, assim, se fosse uma prova, memorizar, porque não vai ter outro desse. Tá? Então vamos lá. Vamos tentar aplicar as condições de contorno. No tempo zero,
Coisa linda, hein? No tempo zero. No tempo não, perdão. Na posição zero. U de t zero igual a zero. Acarreta no quê? Vai ficar exponencial de menos n ao quadrado kt, que multiplica. Vamos lá. No lugar do x vai ser zero. O que vai ficar? Seno de zero. Seno de zero, zero. Tudo bem? Então vai ficar B2 cosseno zero. Cosseno zero é 1. Então vai ficar vezes apenas B2. Tudo isso igual a zero. E parece que estamos caminhando para o fundo do poço de novo. Conclusão que a gente chegou. Que B2 vale? B2 vale zero. Lascou-se. Achei que eu ia colocar o π aqui, ia simplificar, não vai simplificar nada. B2 vale zero. Ai, 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 ai. B2 vale zero. Agora vamos para outra condição de contorno. U de TL é igual a zero. Acarreta no quê? Exponencial de menos n ao quadrado k vezes t, que multiplica quem? A2 seno, lindo, lindo, seno de n π, certo? Seno de n π igual a zero. O B2 era zero. Se o B2 é zero, isso aqui já não precisa. Olha que absurdo. Eu não posso agora considerar que o A2 é zero. Porque se eu considerar que o A2 é zero, o que acontece? Aí volta para aquelas situações. E a gente chegou. Então, seno de NP tem que ser zero. Mas para o seno de NP ser zero, que condição que eu cheguei? Que o N tem que ser um número inteiro. Tá? Ah, e se não fosse π? Você vai ver que não vai mudar muita coisa. NL. Vamos manter o L. Então, seno de NL teria que ser zero. Certo? Mas para o seno de NL ser zero, significa que N vezes L tem que ser um múltiplo inteiro. Ali eu já usei M, me faltam letras. Tem que ser um número inteiro, vai. Gostei de ômega. Tem que ser ômega π. Onde ômega pertence aos inteiros. Ou seja, olha que absurdo. Lembra a pergunta que você fez do n ao quadrado? O n ao quadrado, ele tem que ser tal que a raiz quadrada dele é o múltiplo inteiro de π. Porque a hora que você passar a dividir é o múltiplo inteiro, certo? Então, você viu que você já perdeu a liberdade. Vocês preferem... Vamos trabalhar com o π mesmo, vai? Porque senão eu fico pensando em tirar raiz o tempo inteiro. E aí eu vou perder a discussão principal. π. Então, acarreta que n pertence aos inteiros. Então, quer dizer o seguinte, gente. Gente, olha que coisa de louco. Olha que coisa de louco. Quando eu escolho aqui,
Eu estou fazendo tal que o número que vem aqui, ele não pode ser qualquer coisa. Ele pode ser 3? Ele pode ser menos 3? Por quê? Porque o n é um número inteiro, né? Então ele só pode ser menos 1, outro. Vocês não captaram. Vamos lá. Nós chegamos que o seno de NP tem que ser 0. Para o seno de NP ser 0, o que acontece com o n? Tem que ser inteiro. Só que da onde que eu busquei o n? Naquele coeficiente de igualdade que igualava as duas equações de variáveis separáveis. Certo? Foi lá que eu cheguei. Portanto, eu cheguei numa restrição muito grande. O n não é inteiro? Então, a igualdade não é k vezes n? Não, a igualdade é menos k, n ao quadrado? Não tinha que ser igual a m? O m não é menos k, n ao quadrado? Esse k não é um parâmetro do sistema. Então, meu problema está só nos valores possíveis de n. O n pode ser menos 1? O n não. Pode ter menos 1 ali na frente? Menos 1k? Pode. Pode ter menos 2k? Não. Porque o n é inteiro. Tem que ser menos 4k. Se o n for 1, quanto que é n ao quadrado? 1. Se o n for 2, quanto que é n ao quadrado? Se o n for 3, 9. Então, tá vendo que a hora que eu coloquei isso daqui, parece simplesmente, eu estou exigindo que ele seja negativo. Não, cara, você não está exigindo só isso, não. Você está exigindo que ele seja negativo e um múltiplo ímpar do k. Múltiplo ímpar, não. Um quadrado. Um quadrado perfeito. Não foi ainda, Osmar? Vou fazer assim. Ó. Nós chegamos nisso aqui, ó. T, derivada segunda de T, derivada primeira de T, pela função T, igual a 1 sobre K, certo? Derivada segunda de X sobre X. Acho que fica mais fácil. Chegamos nisso, certo? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, Raíssa. Como do lado de cá tem só valores negativos. Perdão, só dependência de T. E do lado de cá tem só dependência de X, qual a conclusão que nós chegamos? Que tudo isso tem que ser igual a uma constante. Testamos se essa constante pode ser 0. Não pode. Testamos se ela pode ser positiva. Não pode. Qual foi a conclusão? Ela é negativa. Como é que eu representei essa constante negativa? Menos um n ao quadrado. De acordo? Só que esse n não é qualquer coisa. Esse n tem que ser inteiro. Escolhe um valor para n inteiro. 1. Então, quanto que dá a derivada dividido por isso? Menos 1. Escolhe outro valor para n inteiro. 2. Para n. O coeficiente que não é n, é n ao quadrado. N pode ser qualquer número inteiro. 2. Menos 4. Menos 3 já não pode. Para n pode. Mas para n quadrado não. Vocês estão confundindo. Qual a condição que a gente chegou? Assim, a condição que você chegou é que o n tem que ser inteiro. Só que não é o n que define a igualdade possível na minha equação. Quem define a igualdade possível na minha equação é o quadrado de n. Então, quando eu faço a equação por variável separável, indico isso daqui, essa igualdade não pode ser qualquer coisa. Tem que ser um quadrado perfeito com sinal negativo.
Vou dar mais um tempinho para vocês rodarem aí a manivela. O que está pegando, Osmar, que você não está entendendo? O N é qualquer número inteiro. Dois no N, não aqui. Sim. Sim. O 3 pode no N, mas ele não pode ser a constante de igualdade entre isso aqui. Uhum. Aí, mas vamos além. Vamos complicar mais. O N tem que ser um inteiro para que essa equação tenha solução? Não. O N tem que ser inteiro para que a solução dessa equação possa ser escrita por variável separável. Tá certo? Só que aí agora vamos partir do pressuposto. Olha como que a natureza se comporta. Se a solução dessa equação pode ser escrita por variável separável, a natureza se comporta de uma forma que, ao separar as soluções dessa equação, a combinação vai obrigatoriamente produzir um número negativo que é um quadrado perfeito. Tudo bem? Que tem a ver com o comprimento L. Entendeu? Não, ia dar alguma coisa, um N sobre L π sozinho. Sozinho. Mas espera aí, que assim, por enquanto ainda está legal. Por enquanto ainda está legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ver se vocês entendem. Vamos pensar com físico. Aquela equação tem solução? A equação. Ela tem solução? Para essas condições dadas? Deve ter ou tem? Tem. Por que eu sei que ela tem? Porque é um problema físico. E aí eu olho o problema físico e eu sei que ele evolui. Pronto. Qual que é a diferença de um físico para um matemático? O físico já sabe a resposta sem ficar analisando. Porque eu não estou perguntando assim, é uma equação que sob determinadas condições vai ter uma solução analítica? Não é essa a minha pergunta. Essa seria a pergunta para o matemático. O físico sabe que, se eu confio na minha modelagem física, se a minha modelagem foi bem feita para descrever esse fenômeno, eu não preciso falar mais nada. Cara, isso aqui tem solução. Por que eu sei que tem solução? Porque se eu pegar uma barra, fixar a temperatura zero e uma distribuição de temperatura aqui soltar, vai evoluir. E sei mais ainda, sei que a solução é única, não existem duas soluções diferentes. Porque se eu der as mesmas condições iniciais e a mesma condição de contorno, 30 vezes, nas 30 vezes ele vai evoluir da mesma forma. Tudo bem? Qual que é a nossa discussão? Será que eu posso obter essa solução via técnica de variável separável? E aí está aparecendo uma coisa que me parece meio impossível. Que se eu puder colocar ela via variável separável, vão aparecer números na natureza que são muito raros, que são os quadrados perfeitos. E aí a pergunta é como é que a natureza se comporta de modo a evoluir de forma que sempre apareçam quadrados perfeitos. A gente sabe pela física. Peraí, não entendi. O que nós... Sim. Não, essa equação é válida. Tá? Já vou adiantar uns 2 anos de curso de vocês. Você sabe aonde que isso aparece? Que assim, você começa a resolver uma equação diferencial e aí aparece, a equação só tem solução se aparecerem números inteiros. Sabe onde aparece isso? Na física quântica.
E aí você sabe qual que é a interpretação desses números inteiros? Sabe aquela camada K, L, M, N nos átomos? São os números inteiros que são solução que aparecem igualzinho aparece aqui. E aí se descobre que a energia é discretizada. Você não pode... E aparece um N ao quadrado, viu? Então indica que o elétron num átomo, ele não pode assumir todos os valores de energia. Ele só pode assumir valores discretizados. E esses valores discretizados são múltiplos quadrados perfeitos de um valor fundamental. Cara, como é que assim... E você sabe o que é mais interessante? Qual que é a primeira vez que vocês viram falar em números quadrados? Teorema de Pitágoras. Olha como que assim... Tem um livro que eu sugiro muito para vocês. As 10 equações mais belas do mundo. O cara começa justamente discutindo o Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Mas para quem já está cansado, vai acabou, não tem mais graça. Calma que ainda não acabou, porque eu ainda não introduzi, eu cheguei numa condição para N. Então, olha aqui. Se N for 1, N. Se N for 1, tem solução? Se N for 2, se N for 3, se N for menos 4. Show, né? Só que tem uma solução que eu não coloquei. Porque aparentemente, não. Aparentemente, a minha solução, então, é isso aqui, ó. U de tx, a solução aparentemente está ali dada, ó. Ela é exponencial de quem? Menos n ao quadrado, kt, ó o n ao quadrado aqui também, ó. Também no tempo, né? Vezes quem? A2. Podia ter colocado A2 ali na frente, né? Seno N X. NX. É a equação geral. Seno de NX. Aí eu já sei... Poxa! Não. Eu achei mais do que isso. Vocês que não perceberam. Eu vou até tirar esse A2. Porque isso daqui é a solução se o N for 1? Sim. E se o N for 2? E se o N for 3? Para quantos N isso aqui é a solução? Infinitos. Então, cara, sinto muito, meus amiguinhos, mas a solução é um somatório. É um somatório com N indo desde 1 até mais infinito. Só que aí não vai ser A2, porque concordam comigo que para cada N que eu escolher, vai ter uma constante distinta? Concordam ou não? Se o N fosse 1, tinha uma solução? Se o N fosse 1... Tá bom, se for pesado, eu vou fazer passo a passo, então. Calma. Ó, vamos lá. Se o N for 1, o que eu vou ter? Se o N for 1, Mi de Tx, isso, calma. Se o N for 1, Mi de Tx vai ser uma constante que eu vou chamar de A1, porque eu não posso garantir, eu ainda não determinei essa constante, e essa constante vai depender do valor que tiver no N aqui, tá? A1, exponencial menos kt, porque se o N é 1, N ao quadrado é 1, seno x. Seno x. Tá certo? Isso se o N for 1. O que eu tô falando, se eu não sei o valor do N exato. Porque eu ainda não apliquei a última condição de contorno. A hora que eu aplicar... Porque assim, eu ainda não determinei o A. Para eu determinar o A, eu teria que aplicar essa condição.
Só que se eu aplico essa condição para o n igual a 1, eu vou achar um valor para o a. Se eu aplico essa mesma condição para o n igual a 2, a conta vai mudar. A conta vai mudar. Tudo bem? Calma. Tudo bem? Tem que ter a ver com os parâmetros do sistema. Só que ele e o A não estão desvinculados. Então vamos lá. Então tá bom. Se o n for igual a 2, n igual a 2. Qual vai ser a solução? Vou só escrever aqui. Vai ser um novo A. Pode até ser, pode até ser que seja o mesmo. Então, só para desencargo de consciência, eu estou colocando que é diferente. Tá bom? Exponencial de quanto? Menos 4 kt, porque ali o n está ao quadrado. Certo? Seno de 2x. O que significa isso do jeito que eu fiz? Significa se eu pegar essa função, calcular a derivada com relação a t, olha aqui, vê se a gente consegue fazer de cabeça. Calcula a derivada dela com relação a t. A única coisa que acontece é que o menos k cai na frente. Tudo bem? Mas então vamos calcular agora. Vai ter um menos k na frente. Olha aqui para mim. Vamos calcular a derivada segunda com relação a x. Isso aqui fica. Derivado seno. Derivado cosseno. Então a única diferença é que vai aparecer um menos aqui na frente. Só que aí tem esse k. Percebeu que deu igual? Perceberam que deu igual? Sinal, que é meio óbvio, aqui, isso daqui satisfaz essa equação. Agora vamos tentar com esse. Deriva com relação a t. Menos 4k, vezes tudo isso. Agora eu preciso derivar duas vezes com relação a x. Derivada do seno 2x, 2 cosseno. Derivada do cosseno, menos 4, deu a mesma coisa. Soma essas duas. Deriva com relação a t. Na primeira aparece o menos k, na segunda aparece o menos 4. Certo? Deriva duas vezes com relação a x agora. Na primeira só vai aparecer um menos, na segunda vai aparecer o menos 4. Percebeu que a soma delas também satisfaz? É uma equação linear. Isso é a definição de equação diferencial linear. Se você tem uma solução, se você tem duas soluções distintas, a combinação linear dessas soluções ainda é a solução. Isso é a mesma história. Então agora, espero que vocês tenham entendido, que na realidade, a hora que eu chego que o n pode ser inteiro, eu não cheguei em uma solução. Cheguei em infinitas. O que não é nada motivador nesse momento. U de tx, portanto, é igual ao somatório com n. Cara, ali eu coloquei inteiro, mas eu vou... O n pode ser zero? Dentro do que a gente colocou? Não. Não, né? Então, porque eu deveria colocar todos inteiros. Eu vou tirar metade das soluções, tá? Vou colocar só os naturais. De 1 até mais infinito, de an exponencial menos n ao quadrado kt vezes seno. Para o Fourier, isso aqui deveria ter sido muito chateante a hora que ele chegou. Para um cara que vai trabalhar hoje em dia, isso aqui não precisa ser chato, porque hoje você tem computador, você fala, cara, é só eu programar o computador, ele calcula e aproxima o tanto que eu preciso. Seno de nt. Qual é a única coisa que faltou eu determinar agora? Nx, verdade.
Qual é a única coisa que faltou determinar agora? Os valores dos AN. Se antigamente eu tinha que calcular um só que eu cheguei numa condição que agora eu não tenho que calcular um só. Agora eu tenho que calcular quantos? Infinitos. Só que eu ainda tenho mais uma condição que eu não usei em momento nenhum. Eu sei a condição inicial. A condição inicial leva em consideração o tempo? Zero. Então eu vou pegar a minha... Tudo bem? Eu vou pegar a minha solução e vou jogar o tempo zero. Quando eu jogo o tempo zero, ao invés do U de tx, fica o U de 0x. Que por acaso eu batizei do quê? Eu batizei ele, muito bem batizado, de f de x. Certo? F de x igual somatório com n de 1 até mais infinito, continua a usar n. Opa, agora como já ficou bonita a coisa, você vai sair na pior hora, hein? Espera uma... Você precisa muito? Então vai, pode ir. A n, exponencial de quanto? De zero, porque o tempo é zero. Quanto que é a exponencial de zero? 1. O que ficou? Seno de nx. Deixa eu perguntar. Fourier resolveu o problema? Você determinou os ANs? Determinou os ANs ou não? Ninguém tem nenhuma pergunta de cunho não matemático, de cunho de mundo real mesmo? Pensem um pouquinho, enquanto a Maria não volta. Bom, voltando aqui para Maria. Maria, estávamos todos discutindo, falei assim, cara, depois que a Maria voltar, é no máximo mais 10 minutos. Só que são 10 minutos muito prazerosos. Que, cara, eu soltei aqui a condição inicial. O que dizia a condição inicial? A condição inicial, ela fala assim, ó, eu estou te apresentando como é que a temperatura está distribuída inicialmente no sistema. Eu soltei a condição inicial na esperança de encontrar os infinitos valores para o A. E aí não encontrei. Cheguei nisso. Lembra que eu te falei? Você falou assim, professor, mas então se eu tiver um problema desse, percebeu que ainda não resolvemos o problema? Então esquece tentar. Só que olha onde a gente chegou, que é o mais bonito. Por isso que eu não me preocupei, que eu percebi que você não entendeu algumas passagens. E eu não fiquei perguntando, eu não me preocupei. Porque a minha preocupação é se você entende aqui. Percebeu que eu fiz um monte de manipulação, não sei o quê, e cheguei até aqui? E agora eu quero que vocês olhem para a lousa, pensem como físico no aparente absurdo que eu cheguei. No tempo inicial, essa função foi definida por quem? Por mim. Eu mesmo posso ter colocado e definido as temperaturas que eu quisesse. Tudo bem? Mas aí eu cheguei que essa função é o quê? Uma combinação linear de senos. Como é que uma função qualquer, oferecida pela natureza, eu faço um monte de coisa para resolver um problema e chego que ela é uma combinação de senos? É aqui que o Fourier para.
E em vez dele olhar e falar assim, não, isso aqui está errado, ele se perguntou, que tipo de função que eu consigo descrever como uma combinação de seno e cosseno? Isso aqui é a série de Fourier. Chegamos na série de Fourier. Por mais que eu produzi um problema, a maneira que eu escolhi as condições de contorno e condição inicial para cair só no seno, mas se tem seno, a pergunta cosseno também é válida. Sabe quais? Em particular, qualquer função contínua. Mas ele é utilizado para fazer com funções periódicas. Qualquer. Lembra que eu falei que a engenharia elétrica não viveria sem isso? Porque imagine que você recebe um sinal periódico, mas com um período, uma frequência muito grande. Você precisa identificar todas as frequências dele. É a transformada de Fourier que vai abrir e te mostrar todas as frequências desse sinal periódico. E por que é importante eu identificar todas as frequências? Para evitar, ou se eu quiser, efeitos de ressonância, que estava na provinha de vocês. Entenderam? Então, assim, o trabalho do Fourier, ele chega a ser genial por conta disso. Qualquer outra pessoa pararia aqui e falaria, não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido porque essa função, ela foi definida de maneira independente lá no começo do problema. E aí uma coisa que eu defini de maneira independente, eu cheguei que ela obrigatoriamente é uma combinação de seno e cosseno, de senos. Outros parariam, não, isso aqui não faz sentido. O Fourier não. E não foi fácil, tá? Laplace mesmo, os contemporâneos da época do Fourier ignoraram. Falaram, não, cara, ele apanhou muito. Ele apanhou muito para tentar publicar. Ele publicou os trabalhos dele, os primeiros, eles eram completamente rejeitados. Então, quando você for mal na prova, você pensa assim, cara, o Fourier fez um negócio maravilhoso e demorou para ser aceito. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Técnicas para resolução de equação diferencial parcial. Ah, professor, mas eu vou trabalhar com a equação da onda. Você precisa começar supondo na equação da onda uma variável separável? Não. Porque você já sabe a cara de uma solução de equação de onda. Você sabe que no argumento dela, quem vai aparecer? X mais ou menos dt. Qual que vai ser a sua luta? Estabelecer as condições iniciais. Então agora para aí, vem aqui que eu quero mostrar um negocinho para vocês.